Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Vamos dar sequência aqui ao estudo da organização do Estado. Falando agora da criação dos municípios, né? A gente terminou o vídeo passado falando das operações, das alterações com os estados, que eram mais simples. Agora vamos falar dos municípios. E aí já vamos começar olhando aqui o que é que diz a nossa Constituição no artigo 18, parágrafo 4º, que diz que a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios, cuidado, vamos lá, far-se-ão por lei estadual, dentro de período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Então veja, são 4 requisitos. Só que a Constituição fez uma redação que ficou uma bagunça, tá? E esses requisitos não são apresentados nessa ordem que está aqui. Os requisitos vão seguir uma ordem diferente. Vamos lá. Far-se-ão por lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal. Ou seja, primeiro de tudo, tem que ter uma lei complementar federal estabelecendo o período em que pode haver criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. Tá? Então tem que ter uma lei complementar federal, que não existe hoje. Lei complementar federal. Deixa eu corrigir aqui, que vai estabelecer o período. E enquanto não vier essa lei, não pode nem cogitar criar município, porque não vai ter nenhum período de permissão. Inclusive, existiram vários municípios criados sem essa lei, tá? O STF disse, olha, é inconstitucional criar município sem essa lei complementar federal, abrindo o período. Aí, obviamente, ele só não mandou destruir os municípios que foram criados. O STF modulou os efeitos e disse, olha, os municípios criados até hoje, mesmo sem essa lei complementar federal estabelecendo o período, podem continuar. Mas a partir de agora, meu irmão, não pode. Se criar, eu vou mandar desfazer. Tá? Beleza. Depois da lei complementar federal, aí vão ser feitos os estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. Então, depois da lei complementar, para ver se o município é viável, para não fazer como lá na minha querida Paraíba, que você tem municípios de 1.000 habitantes, 2.000 habitantes. Lá você tem municípios como as potências Cochixola, Joca Claudino. Lá você tem potências como São Sebastião da Lagoa de Roça. Alguns antigos, tal, outros criados numa onda de criação de municípios daquela que eu falei do início dos anos 90. Tá? Então, depois de feitos os estudos, para ver se aquele município é realmente viável, aí vai levar o plebiscito, vai ter o plebiscito com as populações dos municípios envolvidos. De novo, toda a população interessada. Tá? Então, mais uma vez, plebiscito não é referendo. Tá? Plebiscito com a população de todos os municípios envolvidos. E, por fim, aí vem a lei estadual, tá? Que vai efetivamente criar o município. Lei estadual. Olha a associação, ó. Criação de Estado, operação com Estado, lei complementar nacional, federal. Criação de municípios, lei estadual. Mas no final das contas, depois de toda a sequência anterior. Fechado? Beleza? Então, muito cuidado. Hoje, pode criar municípios? Não, porque não tem o pressuposto inicial básico, que é a lei complementar federal estabelecendo o período. Beleza? Então, vale a pena também, nós não vamos comentar aqui, mas vale a pena também você dar uma lidinha, tá? Nesse artigo 29, tá? Sobre os municípios. Tem a questão dos vereadores, tem a questão do foro do prefeito, tá? Que isso aí, quando o professor Cristiano for falar da organização dos poderes, ele vai falar.
enfim, tá? Iniciativa popular, questão de despesa municipal, etc, 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 tá? Mas agora nós vamos para um ponto que esse aqui é o que mais cai do tema, que é a repartição de competências, a repartição constitucional de competências. Cada ente tem suas competências. Tá? Você vai ter a União com suas competências, os estados com suas competências, os municípios com suas competências e o DF acumulando competências estaduais e municipais. Primeira coisa, como é que a Constituição dividiu essas competências? Ela dividiu utilizando dois critérios. Primeiro, o interesse predominante. Depois, a capacidade do ente em realizar em cumprir aquela atribuição. Por exemplo, emitir moeda. Cara, emitir moeda é um interesse nacional. É do interesse das pessoas que seja uma moeda só no país inteiro. Se você tiver várias moedas, uma moeda em cada estado, você não tem país. Tá? E a capacidade. Não tem como o estado exercer, fazer uma moeda para distribuir no país inteiro. Por outro lado, transporte público municipal, transporte público urbano, transporte coletivo. Transporte coletivo, o interesse é da localidade, assuntos de interesse local, deixa para o município. O município pode fazer isso? Pode, então deixa com ele. Transporte intermunicipal, aí já não tem capacidade dos municípios, tem que ser o estado. E transporte interestadual tem que ser a União, porque um estado só não tem capacidade. Tá? Já, por exemplo, meio ambiente. Cara, é interesse de todo mundo, é interesse difuso isso aqui. A gente falou já, direito difuso. Meio ambiente, todo mundo está envolvido na história. Então, deixa para todo mundo a competência de proteger o meio ambiente. Mesma coisa a competência para prestar serviço de saúde. Para a questão da saúde, lá da Seguridade Social. Mesma coisa para o servidor público. Servidor público, bicho, não tem uma autonomia aqui administrativa de cada ente, então deixa que cada ente faz sua lei de servidor público. Beleza? Então foi por isso que a Constituição dividiu. Só que aí você tem que ter noção, tem que lembrar que existem dois tipos de competência. Existe a competência para fazer algo e existe a competência para legislar sobre algo. A competência para fazer algo, por exemplo, emitir moeda, realizar políticas públicas de segurança no trânsito, fazer a proteção ao meio ambiente. Isso aqui é competência para fazer algo. Essas competências para fazer algo são as competências administrativas. Tá? São as competências administrativas. Só que a Constituição também dividiu as competências para legislar. Por exemplo, legislar sobre direito tributário. Cada um tem sua autonomia tributária, então cada um pode legislar, de acordo com seu interesse e sua capacidade, pode legislar sobre direito tributário. Cada ente vai ter sua lei orçamentária. Cada ente vai ter sua lei de servidor público, sua lei de processo administrativo. Tá? Então, a União também dividiu e disse, olha, cada um também vai ter competências legislativas. Beleza? Só lembrando que as competências administrativas também são chamadas de competências materiais, que é a competência para fazer alguma coisa. E as competências legislativas vão ser chamadas também de competências formais.
Competência para fazer as leis, para fazer alguma coisa. Tá? Então é isso. E dentro de cada uma dessas competências, a Constituição saiu dividindo aquelas competências que serão exercidas por mais de um ente e aquelas que só podem ser exercidas por um ente. As competências administrativas materiais que só podem ser exercidas por um ente são chamadas de competências exclusivas. Uma cor boa. Roxo. Competências exclusivas. São aquelas que só podem ser feitas por um único ente. Então vai ter a competência exclusiva da União, competência exclusiva dos municípios, competência exclusiva dos estados. Exemplos clássicos. Não, já eu falo. Por outro lado, vai ter aquela competência que é bom, quanto mais gente atuando, melhor. Então, a competência para proteger o meio ambiente. Todo mundo. Competência comum. Isso é o caso das competências comuns. União, mais estados, mais DF, mais municípios. Tudo junto. Tá? Já nas competências legislativas, o nome que a gente vai dar vai ser outro. As competências legislativas que são atribuídas a um único ente são chamadas de competências privativas. E as competências formais legislativas que são atribuídas a mais de um ente são chamadas de competências concorrentes. Tá? Então, competências administrativas de um ente só exclusivas, de mais de um ente comuns. Competências legislativas de um ente só privativas e mais de um ente concorrentes. E aí presta atenção no que eu vou dizer agora. Competências exclusivas, competências materiais exclusivas de um ente só, elas serão indelegáveis. Então, por exemplo, exemplo de competência administrativa exclusiva. A competência da União, competência exclusiva da União para a emissão de moedas. Ela não pode delegar para um estado ou para um município emitir moeda. Tá? Então, as competências exclusivas são indelegáveis. Já as competências privativas, a Constituição fala uma coisa interessante. A União pode pegar suas competências legislativas privativas. Por exemplo, a competência legislativa para legislar sobre direito civil. Legislar sobre direito civil é competência privativa da União. Só que a União pode pegar uma parte dessa competência aqui e delegar para os estados. Tá? Então, essas competências privativas, elas são delegáveis. Professor, mas como é que eu sei? São competência administrativa, legislativa, formal, privativa, exclusiva, comum? É só ler a Constituição, tá muito simples, olha só. Artigo 21. Compete à União, ou seja, é um ente só. Então, ou é exclusiva ou é privativa. Compete à União fazer o quê? Manter relações com estados, declarar guerra e celebrar paz, assegurar a defesa nacional, decretar o estado de sítio, estado de defesa e intervenção, autorizar e fiscalizar a produção e comércio de material bélico, emitir moeda. Isso aqui é competência material para fazer algo. Se é competência material, então é uma competência material exclusiva. Artigo 21, nós temos as competências materiais exclusivas da União. Tá? Então, um exemplo de competência material exclusiva da União, emitir moeda.
Exemplo clássico de competência exclusiva dos estados. Gás canalizado. Explorar o serviço de gás canalizado. Tá? E competência dos municípios. Serviço de transporte público municipal. No caso, competência administrativa exclusiva dos municípios. Beleza? Competência, exemplo de competências comuns. Aí olha o que é que diz o artigo 23. É competência comum, aqui já deixou claro, né? Competência administrativa comum da União, dos Estados, do DF, dos municípios. Saúde e assistência pública, proteger o patrimônio histórico, meio ambiente, meio de acesso à cultura, educação, ciência, tecnologia, pesquisa e inovação, proteger o meio ambiente, preservar as florestas, a fauna e a flora. Beleza? Então o artigo 23 traz competências comuns, para competências administrativas comuns. Tá? Aí olha o 22. Compete privativamente à União legislar sobre. Ou seja, já está dizendo, artigo 22, competências legislativas privativas da União. Tá? Fechado? E o artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Ou seja, competência legislativa concorrente. Fechado? Então veja. Leia esses artigos, pelo amor de Deus. Artigos 21. Competências materiais exclusivas da União. Artigo 22. Competências legislativas privativas da União. Artigo 23. Competências administrativas comuns. Artigo 24. Competências legislativas concorrentes. Beleza? Fechado? Mas aí veja só, cuidado aqui com uma coisa. Eu falei que a competência exclusiva é indelegável, beleza, tranquilo. Competência privativa é delegável. Mas olha o que a Constituição diz. No artigo 22, né, você já sabe onde encontrar as competências privativas. Olha o que é que diz o parágrafo único do artigo 22. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Ou seja, a União pode pegar sua competência privativa, passar parte dela para os estados por meio de lei complementar. Tá? Então veja só, você tem aqui a União, passando para os estados, via lei complementar e passando apenas questões específicas tá? Para os estados, ou seja, para todos os estados. Não pode escolher um estado. São Paulo pode legislar sobre... Não. Tá? Ela vai passar, se for passar, tem que ser por lei complementar, questões específicas e delegando para todos os estados. Beleza? Tranquilo? Tudo bem, mas cuidado aqui. E se houver um conflito? E se um invadir a esfera do outro? Se um invadir a esfera do outro, quem invadiu está cometendo inconstitucionalidade. Exemplos clássicos. Olha aqui na tela. A gente citar alguns exemplos clássicos. Aquela lei de alguns municípios por aí, proibindo os shoppings de cobrar. Você já deve ter ouvido, já deve ter recebido uma corrente de WhatsApp, falando da lei municipal que proíbe os shopping centers de cobrarem estacionamento dos seus clientes. Você viu isso aí. Eu tenho certeza que você recebeu da sua família uma corrente aí. Beleza. O STF disse, meu irmão, proibir shopping de cobrar estacionamento é legislar sobre direito de propriedade, direito real. E você que está estudando para a primeira fase da OAB, sabe que direito real, direito de propriedade é direito civil. Mas opa, parou. Olho na tela. Artigo 22, inciso 1. Compete
privativamente à União legislar sobre direito civil. Ou seja, moral da história, inconstitucional. Os municípios estavam invadindo o âmbito da União. Beleza? Outro exemplo, município legislando sobre horário de funcionamento dos bancos. O STF disse, opa, horário de funcionamento dos bancos mexe com todo o sistema financeiro nacional. Porque assim que o banco fecha, os bancos começam a fazer operações entre si. Um banco pega empréstimo com o outro para fechar o caixa, para pagar no outro dia, não sei o quê. Então, horário de funcionamento de banco interfere em todo o sistema financeiro nacional. Então, o município não pode legislar. Beleza? Outros casos. Legislar sobre direito processual, sobre processo, civil, penal, tudo. Direito penal, direito civil, é união. O que é que os estados podem fazer, os estados e municípios? Algumas matérias de direito administrativo, aspectos específicos de licitações, servidor público, processo administrativo. Estados e municípios podem legislar sobre meio ambiente. Uma dica aqui que um professor meu me disse quando eu estava na faculdade ainda. Diz, olha, mexeu com mato é todo mundo. Tá? Mexeu com mato e bicho, todo mundo pode mexer. Todo mundo. Se é para proteger meio ambiente, todo mundo. Competência material de proteção ao meio ambiente. Todo mundo. Competência comum. Competência de legislar sobre meio ambiente. Todo mundo. Competência concorrente. Inclusive os municípios. Beleza? Apesar da Constituição só falar concorrentemente entre União e Estados, nessa questão de meio ambiente, o município também pode legislar. Beleza? Mexeu com mato é todo mundo. Outra situação. Município pode legislar, não pode legislar sobre horário de funcionamento de banco. Beleza. Porque mexe com todo o sistema financeiro nacional. Mas pode legislar sobre o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais em geral. Pode. Porque aí não mexe com nada nacional. Município pode legislar impondo condições de segurança aos bancos. Pode. Município pode legislar sobre horário de espera na fila de banco. Pode. Município pode legislar sobre a organização do comércio. Pode. Mas cuidado que tem outra história aí que não... o STF declarou inconstitucional, não tem muito a ver com repartição de competência. Porque tinha município dizendo, olha, não pode ter, sei lá, uma farmácia a menos de 100 metros de distância de outra farmácia. Aí o município pode legislar sobre a organização do comércio, mas ele não pode legislar, ele pode legislar sobre a distribuição, a organização do município, a disciplina urbana, mas ele não pode legislar sobre impedindo a livre concorrência, que é um dos pilares da ordem jurídica brasileira. Tá? Então, não pode restringir essa questão de local de comércio. Pode organizar as atividades, dizer, olha, nesse bairro não pode ter comércio, beleza. Mas dizer, só pode ter um comércio X a 200 metros de distância do outro comércio de mesma natureza, aí está violando a livre concorrência. Tá? Outra coisa, aconteceu no Distrito Federal. Os moradores das quadras aqui do Distrito Federal, o Distrito Federal legislou permitindo o fechamento das quadras no Distrito Federal, no plano piloto. E que os moradores estabelecessem barreiras a essas quadras. Aí o STF diz, não, aí está legislando sobre direito de propriedade. Também não pode invadir. Tranquilo? Direito do trabalho. União. Competência legislativa da União. Tá? Licitação. Você vai ver com o grande professor Gustavo Salles em Direito Administrativo. Matéria geral. União. Matérias específicas. Estados e municípios. Direito tributário. Matéria geral. União. Matérias específicas. Tributos específicos de cada um. Municípios e estados. Beleza? Então, tem que ler esse artigo, tem que ter uma leitura tranquila. E nesse ponto aqui vale a pena pesquisar jurisprudência do STF. Lá no vídeo Como Passar na OAB, eu vou falar isso para você. Beleza? Então, no próximo vídeo a gente segue aqui no nosso estudo da repartição de competências. Um abraço e até a próxima.